Prezados irmãos, a palavra de Deus será aberta e lida no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 21. Uma história bem conhecida. Os irmãos vão acompanhar a leitura dos 4 primeiros versos. A oferta da viúva pobre, Lucas 21, de 1 a 4, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus que nos diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, deu todo o seu sustento. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Ainda hoje no grupo de zap da igreja, agora à tarde, eu fiz uma postagem dessa imagem, uma imagem de uma mulher com as mãos bem enrugadas e em cujas mãos havia 2 pequenas moedas. Era um anúncio disso que vamos hoje tratar. Nós vamos dar sequência, irmãos, à nossa série de mensagens sobre o ministério de Jesus, agora falando sobre a oferta da viúva pobre. Irmãos, o tema da nossa reflexão na noite de hoje é: quando o pouco é tudo. Quando o pouco é tudo. E nós queremos refletir, tendo por base essa história, esse episódio aqui. O contexto desse texto é muito interessante. O contexto desse texto, irmãos, vem exatamente na sequência daquilo que aprendemos na semana passada. Se os irmãos bem se lembram, na semana passada nós falamos sobre dinheiro também, falamos sobre riqueza também, falamos sobre coisas grandes. Na semana passada, se os irmãos voltarem aí um pouquinho aí nas páginas, nós vamos observar que, não exatamente no domingo passado, mas havia aquela história do homem rico, do jovem rico, e havia aquela história de quem é mais rico, quem é o mais poderoso. Pois bem, logo em seguida Jesus falou uma parábola, a parábola dos lavradores maus. Os irmãos se lembram bem, os lavradores maus não quiseram dar do fruto para o Senhor da seara. É nessa mesma toada que o Senhor Jesus Cristo está agora com os seus discípulos, na parte externa do templo. Ele está no pátio das mulheres, e ali no pátio das mulheres, irmãos, havia alguns gasofilácios em forma de corneta, em forma de trombeta. Na verdade, havia 13 lugares de captação de moedas, chamados na época de gasofilácio. É isso que nós temos aqui hoje, só que este é de madeira. Os do passado não eram de madeira. E o objetivo daqueles gasofilácios, irmãos, era que as pessoas que por ali passassem depositassem moedas com fins sociais os mais variados. Em cada gasofilácio havia o nome da oferta. Por exemplo, comprar cesta básica para os órfãos. Um exemplo. Então tinha lá uma plaquinha: comprar cestas básicas para os órfãos. Havia uma outra, por exemplo, comprar roupas para o frio. Então quem queria dar a sua ofertinha para a compra da roupa para o frio, colocava naquele gasofilácio próprio. Pois bem, nós não sabemos em qual deles essa mulher vem e deposita. Só que o Senhor Jesus Cristo está observando juntamente com os seus discípulos, e nos diz o texto, irmãos, que os ricos também estão ali. Não é? Mas eis que vem uma viúva pobre e ela dá 2 pequenas moedas, e o Senhor fala: olha, isso é uma bênção. O Senhor Jesus Cristo, no verso de número 3, diz: verdadeiramente ela deu mais do que todos, ela deu mais do que os ricos.
porque os ricos deram daquilo que não lhes faria falta. Mas essa mulher deu tudo, porque era tudo o que ela tinha. Quando o pouco é tudo. Algumas lições, irmãos, sobre esse episódio, essa história da viúva pobre que se passou no pátio das mulheres. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui do ministério de Jesus, irmãos, é que Jesus está a observar pessoas, atitudes e intenções do coração. Jesus está observando pessoas, atitudes e intenções. O verso primeiro é claro: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Certamente, irmãos, ali naquele lugar, no pátio das mulheres, centenas de pessoas estavam passando, trafegando de lá para cá. Havia muitos transeuntes, crianças, mulheres, vendedores, caravanas, homens, adultos, crianças, idosos também estavam por lá, ricos e pobres. Jesus observava a todos, mas o olhar do Senhor para em dois opostos, em ricos e em uma mulher especificamente. Não fosse o olhar atento de Jesus nesse episódio, essa mulher jamais entraria nas páginas das histórias bíblicas. No entanto, seu estado de viuvez, de pobreza e o seu ato a tornou conhecida no mundo inteiro, porque o olhar atento de Jesus estava sobre ele. Jesus observa, irmãos, como nós entramos aqui. Jesus observa e conhece as intenções de cada um de nós. Ele não se deixa enganar ou não se deixa iludir com o tamanho da nossa oferta. Isso não compra o Senhor. Ele conhece profundamente com que intenção nós estamos fazendo, cantando, ofertando, ajudando, falando, servindo. Ele conhece porque ele penetra além do verniz da nossa alma. Além do verniz da nossa fachada, o Senhor consegue ir além. Portanto, se não fosse Jesus observando, a oferta daquela mulher cairia no descaso, na mesmice, a sua história jamais seria contada. Ele observa todas as pessoas, as grandes, as pequenas, as que muito podem, as que pouco podem, as que nada podem, as ricas, as pobres. Jesus Cristo está aí estabelecendo no seu olhar e no seu critério que essa pequena oferta era a maior de todas. Ela era maior do que a oferta dos ricos, porque Jesus Cristo percebe pessoas, Jesus Cristo percebe situações, Jesus Cristo percebe intenções que o homem não vê. Muito provavelmente, irmãos, até o dia de hoje, as pessoas importantes são aquelas que podem dar uma grande quantidade de dinheiro. Então essa pessoa pode ser considerada uma pessoa generosa, porque ela deu muito. Mas o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que os ricos estavam dando muito porque aquilo não lhes faria falta. Portanto, nada é dinheiro e nada além de dinheiro. Mas a oferta que tocou o coração de Jesus não foi a oferta dos ricos, porque ele, julgando as intenções, ele viu: esta mulher é rica, essa mulher é grande. Quando pouco é tudo, Jesus está a observar pessoas, atitudes e intenções. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, quando pouco é tudo, é que Jesus está ensinando que nenhuma oferta é muito pequena e nenhuma oferta é muito grande. O verso de número 3 disse assim: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Puxa, em termos de quantidade, irmãos, Jesus Cristo erraria tremendamente.
duas pequenas moedas não são para serem comparadas quando nós estamos fazendo a comparação com o dinheiro ou uma oferta dos grandes ricos. Mas é importante que saibamos, irmãos, o valor dessas duas pequenas moedas. Essas duas pequenas moedas, irmãos, elas são chamadas de lepton, é o nome delas. É uma moeda muito fininha, de quase nenhum valor comercial. Elas eram feitas de cobre e ela equivalia a 1,64 avos de um dia de um trabalhador. 1,64 avos. Vamos imaginar que um dia de um trabalhador hoje, não saberia dizer, mas vamos imaginar que um pedreiro hoje cobre por dia R$250, é a diária dele, vamos imaginar. Essa moedinha equivalia a 64 avos de R$250. Então você pega R$250 e divide por 64, era o valor dessa moeda. Ou seja, em termos monetários, de poder de compra, nenhum. Essas duas pequenas moedas, esses dois leptons, irmãos, não eram suficientes, por exemplo, para comprar a menor das ofertas de sacrifício do pobre nos tempos do Velho Testamento. A menor oferta do pobre para o sacrifício eram duas pequenas aves, duas rolinhas, que aliás foi essa a oferta dos pais de Jesus, José e Maria, quando eles foram sacrificar. Eles eram pobres. Pois bem, essas duas moedas não eram suficientes para comprar essas rolinhas para o sacrifício, mas era tudo. Então, havia ricos, nos diz o verso 1, ricos lançavam moedas ali, ofertas. A mulher, duas pequenas moedas que valor nenhum. Então Jesus Cristo está dizendo, ela deu mais. Ele está estabelecendo, irmãos, que o que importa não é o valor é o de menos, mas o que importa para o Senhor são as intenções que habitam aquela alma. Por que eu estou dando? De que maneira eu estou dando? Então Jesus Cristo está estabelecendo para os seus discípulos e para a sua igreja, para nós, que ninguém dá muito e ninguém dá pouco. Ele está vendo o sentimento que está habitando no coração de todas as pessoas. Aquelas duas pequenas moedas não eram suficientes, irmãos, sequer para sacrifício, muito menos para sustento, muito menos ainda para uma ajuda, se nós formos colocar assim, como uma ajuda decente. Mas aquela mulher tinha algo que nenhum rico tinha. Ela tinha uma riqueza de coração, e aqueles homens demonstravam orgulho. Uma riqueza pobre, uma riqueza que os empobrecia. Ela depositou mais do que todos os outros, irmãos, porque ela consagrou tudo o que possuía. Por isso o tema da mensagem, quando pouco é tudo. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que ela deu tudo o que tinha exatamente 3 dias antes de Jesus dar a sua vida pelos pecados da humanidade. Ela deu tudo o que tinha 3 dias antes de Jesus dar a sua vida pelos pecados da humanidade. Depois desse episódio, 3 dias depois, no final do dia, por volta do meio-dia, o Senhor Jesus deu o seu último suspiro. Ele expirou na sexta-feira. Aquela mulher era um prenúncio de alguém que dá tudo e não é visto, e não é percebido. A invisibilidade já se fazia presente naqueles dias. Eu tive um professor no curso de mestrado que ele contou essa sua experiência do seu curso de doutorado. Ele fez o doutorado na USP e a tese dele foi sobre a invisibilidade humana. E ele fez o seu campo de prova lá mesmo, na cidade universitária. Ele se vestiu de gari, com aquela vestimenta alaranjada, se juntou aos demais garis
e passou então a varrer as ruas da cidade universitária, aqui na cidade de São Paulo. Num certo momento, ele foi limpar o estacionamento dos professores. Ninguém o reconheceu, nem o seu orientador do mestrado, do doutorado, perdão. E ele então comprovou que, mesmo existindo, nós somos invisíveis por aquilo que nós representamos. Então a roupa diz muito. Essa é a identidade de muitos. Então aquela mulher, ela era desprezível porque era pobre, era mulher, era viúva. Ela era invisível e Jesus está trazendo ela à visibilidade, à vitrine. Meu professor falou que no dia que ele foi apontar a sua tese de invisibilidade, ele citou esses exemplos e falou isso para o seu orientador. E o seu orientador disse que chorou de vergonha, e aquela foi a tese mais profunda de todas as bancas em que ele participou, porque fez ele ver o seu próprio preconceito. Jesus Cristo, irmãos, e para Jesus não há invisíveis. A invisibilidade pertence a nós. Nós tornamos os outros invisíveis ou menores. Mas Jesus Cristo está dizendo: o que essa mulher está fazendo, eu também vou fazer. Ela está dando tudo, eu também vou dar tudo. É digno de nota isso. Quando essa mulher está dando, irmãos, tudo isso, tudo que ela tinha, e há 3 dias antes do seu sacrifício, de Jesus dar a sua própria vida, estão aqui algumas ideias que nós precisamos elencar aqui. A ideia implícita primeira, irmãos, é de compromisso e de sacrifício. Aquela mulher tem um compromisso de ajudar, então ela vai ao gasofilácio e ajuda. Ela, além do compromisso, irmãos, ela está fazendo um sacrifício, porque é tudo que ela tem, é tudo que ela traz. Não tem valor, mas tem alguém que nem isso tem, e eu posso dar. É isso que Jesus Cristo faz. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. E tudo que ele tem é a vida, e é o seu sangue, e é isso que ele faz. Uma outra ideia que está implícita nessa palavra, ou nessa atitude dessa mulher, irmãos, é uma sincera devoção. Há sinceridade na oferta, há sinceridade no coração daquela mulher, e a sinceridade é tal que isso desperta o olhar de Jesus, não dos discípulos, não dos ricos, não das multidões que por ali passam, não dos fariseus que ali estavam, não dos membros do sinédrio que ali passavam, mas do Senhor da igreja, daquele que é maior do que o templo. Jesus Cristo viu ali compromisso, viu devoção, ela está devota, ela tem um compromisso e leva a sério o seu compromisso. Uma terceira ideia que aqui está implícita na sua oferta, irmãos, é que ela está deixando bem claro que há oferta no seu coração, e o seu coração está na oferta. Uma coisa conversa com a outra. Não há divórcio, não há litígio, há uma unidade. Eu quero ofertar e o farei porque eu amo ofertar. Eu sou pobre. A mulher, na condição, irmãos, de mulher no judaísmo, já era uma pessoa prejudicada, mas ela passa por cima disso. Viúva, então, ainda mais. Os trabalhos que uma viúva poderia fazer, irmãos, eram limitados. Muitas delas viviam de esmolas, muitas delas faziam trabalhos manuais e viviam vendendo, e o que elas vendiam não podia ser pelo mesmo preço que uma outra pessoa, mesmo tendo o mesmo zelo e sendo o mesmo produto, sempre tinha que ser mais baixo, porque ela era mulher e porque ela era viúva. Na condição da visão dos demais, uma mulher que foi abandonada por Deus, porque Deus tirou o marido dela. Então era tudo contra. Então observe que a condição daquela mulher era: eu tenho pouco, mas tem gente que nada tem. É a condição do Senhor Jesus Cristo. Era um prenúncio do que estava para acontecer em breve. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos,
Ela deu muito mais do que todos. Ela deu tudo. Ela deu mais do que todos, porque ela creu na providência de Deus. Eu ficarei sem nada, mas o Senhor me mantém com saúde. E eu continuarei trabalhando, continuarei tendo, e nada há de me faltar. Ela deu mais do que todos, porque ela consagrou tudo a despeito da religião, a despeito da religiosidade fracassada daqueles dias, que era deturpada, prostituída, corrupta e corruptora, que era reinante naqueles dias, que era o judaísmo. Independentemente das pessoas que iriam administrar, ela deu porque o compromisso dela era com Deus, não com os homens. Ela não reteve a mão por aquela religião, ela não reteve a mão por aqueles homens, ela não reteve a mão por conta dos administradores, ela não reteve a sua mão por conta da corrupção da religião. Ela abriu o coração por conta do Senhor. O seu compromisso era maior. Nós aprendemos aqui, irmãos, que quando Jesus Cristo fala, estabelece que a oferta dela é maior do que a oferta dos ricos, Jesus Cristo está estabelecendo para que nós percebamos uma lição muito importante. Jesus Cristo estabelece a diferença entre porção e proporção. A porção dela, proporcionalmente, era maior do que a de todos. Não importa a porção, importa o coração. Essa foi a pequena, maior oferta. Irmãos, o nosso Deus é um Deus chamado de, no Velho Testamento, Jeová Jireh, Deus da provisão. É Ele quem provê. Quando o salmista Davi escreveu o Salmo 23, na sua experiência de pastor, junto às ovelhas do rebanho do seu pai Jessé, quando ele se relaciona com Deus, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Provisão de Deus. Esse episódio, irmãos, nos leva a crer exatamente nisso. Os textos que hoje lemos na nossa liturgia também é a mesma coisa. As nossas inquietações não nos ajudam, não fortalecem a nossa fé. Os nossos queixumes, idem. A nossa ansiedade vai nos empobrecer, não enriquecer. É necessário que creiamos, irmãos, na providência do Senhor. É Ele quem cuida, Ele é o nosso pastor. É Ele quem cuida de nós, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe das nossas feridas, Ele conhece sim os sonhos que habitam a nossa alma, Ele conhece sim as tristezas que habitam o nosso espírito, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos medos. Aquela mulher também tinha muitos medos, mas ela não permitiu que os seus medos suplantassem a sua fé e a condição de ajudar. O pouco é tudo quando consagramos o que temos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.